porque nossa irmã Laine, mas por motivo de força maior, ela não pôde estar aqui à frente. O tema que nosso Deus escolheu para nós hoje é um tema muito interessante. E eu peço à igreja que esteja com seus ouvidos atentos e o coração aberto, porque essa mensagem ela vai de encontro a cada coração. E nós hoje, como nós estamos vivendo os últimos dias, nosso Senhor Jesus, Ele está batendo as portas, Ele está respirando nosso ar. A gente precisa colocar isso no nosso coração. O tema da nossa mensagem hoje é: nem eu te condeno. Quem é que não te condena? Jesus. Nem eu te condeno. Se Jesus não nos condena, quem somos nós para condenar alguém? Neste momento eu peço à igreja que abra suas Bíblias em Romanos 5:8. 5:8. Amém. Vamos fechar nossas fontes, mais uma vez pedir a orientação do nosso Santo Deus. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor Jesus, a sua palavra está aberta. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos instrui nessa manhã, que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco, pedindo perdão e agradecendo por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês entenderam esse contexto aqui? O nosso Deus, Ele enviou seu Filho amado para morrer por mim e por você. Nós ainda assim sendo pecadores. Jesus, igreja, Ele nos aceita como estamos. Quando a gente, muitas pessoas dizem assim: eu não vou aceitar Jesus, eu não vou para uma igreja porque eu não estou preparado. Jesus, Ele não quer que a gente se transforme para estar na presença dEle. Jesus, Ele quer nós como nós estamos. O amor de Deus, Ele é incomparável, Ele é gigantesco. Assim é o amor de Jesus. Ele nos ama não porque sejamos merecedores, mas porque a sua graça e misericórdia é grande. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe por dentro: eu quero você ou eu quero você. Eu quero você porque você é menos pecador. Eu quero você porque você é fervoroso na fé, a sua fé é grande. Não. Jesus não quer que a gente vá a Ele limpo. Ele quer que a gente vá da maneira que está. Porque na presença dEle é caminhando junto com Jesus que a gente somos limpos e transformados em Cristo Jesus. Com isso em mente, eu convido a igreja a considerar o exemplo de Jesus. Vamos agora abrir nossa Bíblia em João 8, de 1 a 3. Vamos aqui agora, neste momento, considerar o exemplo de Jesus Cristo. João 8, de 1 a 3. Quem é que não conhece essa história da mulher adulta? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentou-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Naquele momento, os escribas e os fariseus levaram aquela mulher até Jesus. Ele catou aquela mulher onde ela estava e levou até Jesus para que Jesus ali a condenasse. Os escribas e fariseus haviam planejado enredar Jesus com o próprio
Jesus contemplou um momento a cena. Jesus parou e ficou olhando aquela cena. Atremou a vítima em sua vergonha. Os maus encarados, destituídos da própria simpatia humana. Quem é aquele que não tinha nenhuma simpatia humana? Os fariseus e os escribas. Seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo. Bem sabia para que propósito fora levado aquele caso. Jesus, ele lia o coração e conhecia o caráter e a história de vida de cada um dos que achavam ali naquele lugar. Esses pretensiosos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de preparar uma armadilha para Jesus. Palavras de Ellen White. O Ellen White, ele escreveu no livro Desejado de Todas as Nações que quando Jesus levantou e olhou para aquela mulher estava tremulada, a vítima estava encurralada. Os escribas e todos ali, os fariseus, condenavam aquela mulher. Ela era adúltera, ela tinha pecado. A mulher tremia de medo porque havia sido descoberta e havia que nada de bom aguardava. Ela sabia que naquele momento algo de ruim ia acontecer com ela. Porém, Jesus sabia de todo o contexto, porque Jesus, ele sonda corações e ele conhece o contexto da vida de todos nós. Muitos de nós vivem atemorizados, muitos se escondem e necessitam de salvação. Agora, trazendo essa situação para nós hoje, qual deve ser a nossa atitude? Aqueles escribas e fariseus, ele queria a todo custo condenar aquela mulher. Aquela mulher, ela infringiu a lei, o 7º mandamento da lei de Jesus. Só que não cabia nem os escribas, nem os fariseus condenar aquela mulher. Porque não cabe a nenhum de nós julgar. Nós não somos promotores, é promotor que acusa, né? Quem já foi numa audiência pública sabe. Quando o promotor ele acusa, é o papel do promotor. Ele sempre acusa a pessoa, mesmo que ela seja inocente. O advogado de acusação também acusa. E o juiz é que bate o martelo. Nós não somos advogados de acusação. Nós não somos promotores e muito menos juízes. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque nós não conhecemos o contexto da vida das pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para abraçar e acolher. Quem é eu para julgar ninguém? Nós temos que dar uma olhadinha para trás e ver o nosso passado. Quem éramos nós? Então, por que nós vamos julgar? Não. Vamos continuar aqui, João 4:5. 8:4-5. Diz assim: disse-lhe a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Então eles queriam saber o que Jesus ia dizer. Ele continuou acusando aquela mulher. E Jesus parava ali, imóvel, só olhando a reação dos fariseus e dos escribas. O fariseu estava mais preocupado em enredar Jesus do que mesmo castigar aquela mulher. Eles acreditavam que poderia condenar Jesus, qual fosse a resposta de Jesus. Os fariseus iam condenar Jesus e Jesus dissesse a ela: não, você não tem pecado.
Se Jesus dissesse que ela não tinha culpa, também estava errado. Se Jesus perdoasse a mulher, poderia acusá-la de rejeitar a lei. Se o condenasse, poderia acusá-la de usurpar a autoridade romana, a quem era reservada a determinação dos casos de pena capital. Ali naquele instante, não cabia Jesus dizer que ela estava certa e nem que ela estava errada. Esse episódio, relatado no Evangelho de João, demonstra a maneira pela qual Cristo cria as pessoas a respeito das suas fragilidades marcadas pelo pecado. Naquele momento ali, Jesus Cristo, ele viu a fragilidade daquela mulher. Porque o nosso Deus, ele sonda o coração. Ele sabe o que passa no coração de cada um de nós. Isso foi para ele o início de uma nova vida. Vida de pureza e paz. No momento que Jesus disse a eles, atire a primeira pedra aqueles que não têm pecado, Jesus, ele ganhou aquela mulher. E a história diz no livro de Ellen White que aquela mulher passou a ser uma fiel seguidora dos propósitos de Deus. Deus, ao curar a moléstia que aquela mulher tinha, que o adultério era uma moléstia, foi mais do que se ele tivesse curado milhares e milhares de enfermidades. Porque aquela mulher, ela foi perdoada pelo Salvador e a vida dela foi melhorando. E ela passou a ser uma pregadora e seguidora de Jesus. Vamos trazer agora para o contexto nós teríamos um pouquinho dessa benignidade de Jesus? Não. A gente disse nessa lição que nós temos uma língua danada. Nós às vezes até queremos fazer o que é certo, mas o inimigo de Deus é tão grande que a gente vai lá e faz o errado. Igreja, nós não estamos mais no tempo de condenar ninguém. Não cabe a mim, não cabe a você apontar o dedo. Porque quando eu aponto o dedo para você, tem 4 dedos apontados para mim. E o interessante é que com todo aquele enredo que se aconteceu na porta do templo, Jesus Cristo, ele começou a escrever no chão o pecado de cada um deles. Naquele momento ali, Jesus escreveu os pecados dos fariseus, os pecados dos escribas. E quando Jesus Cristo disse a ele, atirai a primeira pedra, aquele que não tem pecado, o que foi que aconteceu? Aquele povo se calou. Porque ao escrever ali, aquele povo viu que Jesus tinha conhecimento do pecado dele. E o interessante é que a palavra diz que foi a única vez que Jesus escreveu algo quando esteve aqui na terra. Foi a única vez que ele escreveu. Foi para mencionar o pecado de cada um que estava ali. Gente, não interessa o que fizemos, não interessa pelo caminho que passamos. Eu e vocês não temos o direito de apontar o dedo. Jesus, o Santo Deus, que ele tem todo o direito de nos condenar, como diz o tema da mensagem. Nem eu te condeno, nem Jesus nos condena, porque eu e você vamos condenar. Jesus sabia que aquela mulher que está relatada em João 8 era adúltera. Só que Jesus, ele sabia todo o contexto que levou aquela mulher a praticar o adultério. E o interessante é que ele não condenou e nem descrente. Muito pelo contrário, ele salvou a moléstia que aquela mulher era atingida. E aquela mulher, sendo
Isso diziam eles, tentando-se para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escreveu a terra com o dedo, como eu falei. Eles ficaram ali, instigando Jesus, porque eles queriam condenar também a Jesus Cristo. Jesus lia o coração e conhecia o caráter de cada um dos escribas e fariseus que estavam na sua presença. Jesus, igreja, ele nos conhece, ele sabe de tudo, sabe o que fazemos, não há como fugir da sua presença. Ele conhece as nossas fragilidades, nós somos frágeis, nós somos tentados todo segundo na nossa vida, porque nós somos carne podre e sangue contaminado. A gente tenta estar na presença de Deus a todo momento, a gente tenta fazer o que é certo a todo momento, mas nós temos as nossas fragilidades e o nosso Senhor Jesus conhece cada uma delas. Às vezes queremos nos esconder de Deus. Ele vê nosso ato, por mais secreto que seja. Não adianta a gente esconder os nossos pecados. A gente pode esconder para homem, mas o nosso Deus a gente não esconde, porque Ele sabe de todas as coisas. Vamos ler Jeremias 16, 17. Jeremias 16, 17. Amém? Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se cobre a sua iniquidade aos meus olhos. Aqui é claro, o pecado da mulher estava exposto, mas muitas vezes os nossos pecados não são expostos. Mas nem por isso o nosso Deus deixa de saber, deixa de ter conhecimento do nosso pecado. Olha, igreja, o interessante é que o nosso Deus, Ele também conhece nossas fraquezas. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece a nossa fragilidade. Quanto de nós, eu já passei por isso. Não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, porque é pecado. Mas acabo fazendo, porque eu tenho uma fragilidade. Eu não sou perfeita, assim como cada um de vocês. Ontem o meu aluno, foi emocionante quando a gente está estudando aquela lição a gente recebeu lá em Cabral, muito boa, você viu, gente? Muito boa mesmo. Foi muito boa que foi para a Bíblia, ficar empolgado com a Bíblia. Aí, na lição estava dizendo que a gente, pecando, nosso Deus é misericordioso, a gente se arrepende, confessa, o nosso Deus vai lá e apaga o nosso pecado. Aí teve um aluno meu que ele estava assim, retraído, ele estava agoniado. Ele falou: tia, eu cometi um pecado. Só que eu não sabia, tia, que Deus ele podia me perdoar. Aí eu falei assim: meu amor. Aí Jordan também, que é muito sábio, Jordan viu que Deus abençoou ele, rebateu também, falou: não, você se arrependeu? Confessa a Deus no seu quarto, se ajoelhe de coração, que ele vai lá e tira do livro, apaga. Aí meu aluno falou assim: ó, chegou arrepiado, eu não sabia que nosso Deus era tão bom, tia. Se eu me arrependi, porque eu estou no semblante, Jane, dava para ver que ele estava arrependido. Ele já é um adolescente com 12 anos, muito esperto. Ele falou assim: eu vou pedir perdão a Deus e eu não vou praticar mais isso que eu pratiquei. Eu falei: faz isso, meu amor. E ele se emocionou e ele falou: eu vou mudar, eu não vou mais cometer isso. Você está vendo? Eu falei: faz, meu amor, porque esse Deus, ele conhece o nosso coração e ele conhece a sua fragilidade e a minha fragilidade. E ele não está aqui para apontar o dedo, muito pelo contrário. Ele está aqui para nos salvar, ele está aqui para cuidar de cada um de nós e principalmente, havendo arrependimento sincero, perdoar os nossos pecados. Jesus, no contexto da mulher adulta, ele se abaixou e fixou os olhos no chão e continuou escrevendo na terra. Este é o único relato, como eu disse, não existe outro relato que bonito, né? Que Jesus escreveu algo só no episódio da mulher adulta. Aí vocês falam assim, a gente pode falar assim: poxa, Jesus Cristo tinha todo o
estava no coração dele. Eles tinham um coração duro, cheio de pecado. E eles não tinham um coração como aquela mulher adúltera. Que aquela mulher adúltera, até o encontro verdadeiro com Jesus, ela foi convertida. Ela transformou a moléstia que ela vivia por ser adúltera, ter transgredido o sétimo mandamento de Deus, ela deixou para trás. Diferentemente daqueles escribas e fariseus, que tinham um coração cheio de pecado e duro. Ali estavam traçados diante deles todos os segredos culpáveis da sua vida. Então, Cristo aceita as pessoas despeito das suas origens e condições. Deus, Ele nos aceita do jeito que a gente é. Quando a gente foi alcançado por Cristo lá, 10 anos, 5 anos, 10 anos, a gente era cheio de culpa. A gente era criatura suja. Ainda não estamos limpas. E não vamos estar limpos até a volta de Cristo. Por quê? O único santo que viveu aqui nessa terra só foi um, Jesus. E se a gente for completamente limpo, a gente vai virar santo, não é verdade? Então nós, até a volta de Cristo, vamos ter sujeira sim. Mas o nosso Deus é bondoso e misericordioso. E Ele vai nos limpando. E a cada dia que passa, nós vamos ficar alvo como ficou a mulher adúltera. Como igreja, nós precisamos valorizar e aceitar as pessoas, independentemente do que elas são ou possam parecer ser. Nós não temos bola de cristal para saber o passado e o futuro de ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos merecedores da graça de Deus. E nós não somos juízes, nem promotores, nem advogados de acusação para acusar, seja quem for. O Evangelho transforma cada ser humano em filho de Deus, candidato ao reino celestial. Cristo derribou as barreiras entre as pessoas. Deus não faz distinção de pessoa. Ele se seguirá de cristãos humildes e dedicados. Vocês já imaginou se o nosso Senhor Jesus fizesse essa distinção de pessoas? Quem é que estava aqui nesse banco? Ninguém. Deus quer nós da maneira que somos, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o oleiro da nossa vida. E a cada dia Ele vai nos lapidando, Ele vai nos transformando. Nós, como seguidores de Cristo, temos que ter a bondade e a habilidade de aceitar e aceitar as pessoas como elas são. O papel de condenar é dele, no dia que Ele voltar. Mas nem a mim, nem a você temos esse mérito. A mulher adúltera se tornou uma das discípulas mais fervorosas do nosso Deus. Grande bênção, igreja. Fomos chamados para erguer a humanidade atingida pelo pecado. Há anos atrás, o Santo Espírito de Deus tocou no meu coração, tocou no coração de cada um de vocês. Para a gente fazer a diferença. Para a gente, juntos, buscar pessoas para o reino dos céus. Como é que eu e você vamos buscar pessoas lá fora se a gente faz excepção? Esse daqui não. Esse daqui bebe. Eu não quero ir. Esse daqui, não gosta de estar no seu quando eu não vou. Não. Jesus Cristo disse, vá, sem fazer exceções, porque eu não faço. Deus nos chamou para conquistar pessoas para o Evangelho, não para acusá-los. O juízo pertence a quem? A Deus. Então, igreja, nesse contexto aqui, se nós hoje já temos um pouquinho de dificuldade de aceitar as pessoas como elas são, a partir de hoje, ao sair desse santo tempo, vamos deixar para trás. Um dia, lá atrás, nós estávamos sujos. E alguém, através do Espírito Santo de Deus, nos guiou até Jesus. Então, a partir de hoje, não interessa o contexto da vida daquela pessoa. Não interessa. Porque quem sonda o coração é Deus. Quem tem conhecimento que passa na tua vida é Jesus.